temos que largar essa ideia furada, essa fantasia, que podemos deixar de pensar em português. Oi, pessoal! Eu sou o Dr. Cooper e hoje vou ajudar vocês a melhorar sua fala. Vou dar para vocês uma dica de ouro que é bastante simples. Mas por incrível que pareça, a grande maioria dos alunos não utiliza. A dica é o seguinte: você deve pensar na palavra que você fala ou na frase que você fala em português primeiro e aí treinar indo na direção de português para inglês, falando aquela palavra em inglês ou aquela frase em inglês. Então você está pensando em português e a resposta vai ser em inglês, ou a palavra ou a frase. Agora, eu sei que para alguns de vocês essa estratégia pode ser um pouco polêmica. Eu só peço que vocês me ouçam. Vou dar para vocês exemplos comuns em que alunos tipicamente usam a outra estratégia, a estratégia errada, indo de inglês para português. E como isso atrapalha e como nesses exemplos seria muito melhor, ajudaria a sua fala demais, treinando, indo do português para o inglês. Pessoal, é importante lembrar que quase todo aluno que treina o seu vocabulário treina na direção diferente. Eles vêm do inglês para português. Tanto que, quando alunos vêm estudar conosco, eu sempre entrevisto eles e eles falam a maneira que eles usam aplicativos como Anki, que usa flashcards para treinar o vocabulário, é sempre na mesma direção, de inglês para português. E também, quando você assiste alguns dos vídeos online, e eles falam sobre treinar, é sempre da mesma direção também. Eles falam para você olhar a palavra em inglês e ir para português. Por que será? Primeiro, é muito mais fácil lembrar a palavra em português que você já sabe do que a palavra em inglês que você não sabe ainda. É muito mais fácil. Mas também na escola, vocês estudam assim. Vocês falam inglês, vocês estudam com leitura, atividades e também as provas são baseadas muitas vezes na leitura. E finalmente tem uma lenda no Brasil em que pessoas dizem para você que você não deve pensar em português. E por causa disso, pessoas evitam essa direção mais certa de ir de português para inglês. Agora, vamos pensar numa coisa. Qual é a habilidade que mais pessoas fazem melhor no Brasil, que estão aprendendo inglês? É a leitura. Todo mundo fala isso. Eu posso ler bastante bem, mas quando eu tenho que falar, eu travo, ou eu cometo muitos erros, e esses erros me atrapalham em conseguir as coisas que eu quero para a minha carreira. Isso é incrivelmente comum. A pessoa fala que ele pode ler. Claro, quando você está indo de inglês para português, o que você está fazendo? Você está lendo, você está vendo aquela palavra, e você está interpretando para português, que é ler. É a coisa mais fácil. Vocês não têm que treinar o que é mais fácil. Vocês têm que treinar o que é muito mais difícil. Quando você fala em inglês, o que vocês têm que fazer? Você pensa em português e você tem que pensar como dizer aquela palavra em inglês. Se você não criou uma conexão, um vínculo entre aquela palavra em português para a palavra em inglês, você vai travar, ou você vai usar as poucas palavras que você já automatizou em inglês e vai falar de uma maneira simples e errada. No momento, vou mostrar para vocês, com exemplos bastante comuns e importantes, como é óbvio de ir treinando de inglês para português atrapalha. E ir treinando de português para inglês ajuda. Mas primeiro, eu quero abordar essa ideia, essa lenda, que nós não devemos pensar em português. Pessoal, temos que largar essa ideia furada, essa fantasia, que podemos deixar de pensar em português. É impossível não pensar em português. Nós pensamos em português o dia inteiro. Nós falamos em português o dia inteiro e pensamos em português o dia inteiro. Nós temos que encarar essa realidade e criar estratégias que lidam com essa realidade. Pessoal,
Qual é a lógica que nós não devemos pensar em português? Eu acredito que vem da ideia que nós deveríamos aprender nossa segunda língua como nós aprendemos nossa primeira língua. Mas o problema é que as condições são totalmente diferentes. Principalmente porque quando vocês aprenderam sua primeira língua, português, vocês não tinham nenhuma outra língua na sua mente. Você tinha nada para interferir. Sua cabeça era branca. Então, claro, não tinha interferência. Agora, você tem uma língua estabelecida por muitos anos. Você não pode mudar esse fato. Pessoal, eu sou um acadêmico, um pesquisador, que eu já estudei centenas de alunos brasileiros e os erros que eles cometem. E posso dizer com certeza absoluta que mesmo os melhores que aprenderam inglês como segunda língua, quase todos os erros que eles cometem têm como origem português. Ou seja, quando eles aprenderam, eles pensaram em português primeiro. É impossível evitar. Agora, vamos falar sobre o erro que, na minha opinião, atrapalha mais do que qualquer erro no dia a dia e que é incrivelmente comum entre todo tipo de aluno, até alunos que já aprenderam por muito tempo e têm um inglês bastante alto nível. E isso é como dizer suas, seu e seus em inglês. Pessoal, as palavras que alunos têm dificuldade em dizer são his, her e their. Por quê? Porque alunos aprendem que his significa dele. Eles aprendem indo de inglês para português. Então, eles aprendem que his significa dele. Eles aprendem que her significa dela. E eles aprendem que their significa deles. Isso é super bom para ler. Quando eles vão ler e vão ver his, eles não vão ter dificuldade. Também her. Também their. Então, treinando na direção de inglês para português, ótimo, eles podem entender. O problema é quando eles falam. Quando eles falam, eles pensam em português primeiro e vão de português para inglês. E se na fala eles falariam dele, eles vão falar his, não vão errar. Não vão errar, porque isso é já automático para eles. Se eles pensam dela, eles vão falar her. As pessoas que aprenderam isso, porque já é automático. E se eles pensam deles, eles vão falar their, porque também é automático. O problema é que no dia a dia, muitas vezes, pessoas falam seu, ou seus, ou sua e suas, para significar dele ou dela e deles. E nesse caso, sabe o que eles fazem? Eles voltam para aquele inglês muito simples que eles aprenderam. Porque eles já aprenderam algumas coisas de português para inglês, mas só as coisas mais simples. E eles aprenderam que suas, seu e seus é your. É bastante confuso, é a coisa mais confusa que existe, que alguém fala para mim. I saw him kissing your wife, Dr. Cooper. I saw him kissing your wife. Eu quase tenho um infarto. You saw him kissing my wife? Eu falo, no. I saw him kissing your wife. Porque ele está falando errado. Porque ele está pensando em português. E ele falou, eu vi ele beijando sua esposa. Mas aquela sua significa dele. Ele não aprendeu que sua, nesse caso, que pensa que quando sua se refere a um homem, significa his. Ele não aprendeu isso. Ele não aprendeu ir de sua para his às vezes, para her às vezes, para their às vezes e para your às vezes. Ele só aprendeu ir de sua para your. Então ele comete o erro, indo nessa direção, e fica super confuso. O que tem que mudar, ele tem que treinar frases desse tipo, treinando que sim, nessas situações, depende de quem é sua. Se é dele, é his. Se é dela, é her. Se é deles, é their. Se é de você, é your. Agora, pessoal, estão gostando? Estão entendendo a dica? Quer treinar, implementar essa dica? Implementar
estratégias práticas que ajudam você a realmente se comunicar. Então, tem uma opção, Dr. Cooper, English by Dr. Cooper. Estamos esperando vocês. Vocês podem olhar abaixo do vídeo para nossos contatos. Entrem em contato, falam que vocês querem aprender mesmo como usar o inglês da maneira certa e prática e nós vamos ensinar vocês. Ok, pessoal? Estamos esperando, pessoal. E agora vamos falar um pouco sobre preposições. Muitos alunos falam, eu sou péssimo em preposições. Alunos que já estão estudando por muito tempo dizem isso. E realmente, a maioria dos alunos erra muito com preposições. Por quê? Porque só uma coisa, eles nunca treinaram indo de português para inglês, ou eles não cometeriam tantos erros. Por quê? Pessoal, se eu dou uma prova para um novo aluno, e eu coloco it depends on you, e eu pergunto, como falamos isso em português? Muitos alunos não vão ter nenhuma dificuldade. It depends on you, depende de você. Indo de inglês para português, não tem dificuldade. Outra, I'm worried about my health. Eles vão entender. I'm worried about my health. Eu sei, Dr. Cooper. Estou preocupado com minha saúde. Oh, ótimo. Mas sabe uma coisa? Se aqueles alunos têm que falar, depende de você, eles não vão falar it depends on you. Por quê? Eles nunca treinaram isso. A única coisa que eles têm na cabeça é depender significa depend e de significa of ou from. Então, o que eles falam, o que é o erro tão comum que todo mundo comete. It depends of you. Não, nós não vamos entender isso, mas é o que vocês dizem, porque vocês não treinaram. Só isso. Treinando, indo de português para inglês, vocês vão automatizar isso, não vão ter dificuldade. Mesma coisa. Querendo dizer, estou preocupado com você, todo aluno fala a mesma coisa. I'm worried with you. Mas nós não entendemos isso porque isso é errado. Eles aprenderam que com é with. Isso é automático para eles. Mas preocupado com, eles nunca treinaram preocupado com worried about. Se eles treinassem como eles treinam conosco em nossa escola, eles param de cometer o erro. Eles falam, I'm worried about you. Cristina aprendeu tudo indo de inglês para português. E as únicas preposições que ela erra é o que ela não aprendeu ainda. Porque tudo que ela aprendeu, ela acerta. Ela nunca comete erro com preposição. Por quê? Porque ela aprendeu da maneira que tem que aprender para falar certo. Indo da primeira língua para a segunda língua. Ou no caso dela, da segunda língua para a quinta língua que ela aprendeu, que é português. Ok, pessoal? Agora, pessoal, vocês estão prontos. Seu inglês, sua fala vai melhorar muito, sem dúvida, se vocês seguirem essa dica. Como vocês podem treinar? Escrevem num papel ou num aplicativo a palavra ou a frase que você quer treinar em português. E depois vai traduzindo, especialmente vai falando aquela palavra ou aquela frase em inglês. E treina. Com o tempo, essas coisas vão ficar muito mais automáticas para você. Você vai deixar de travar e vai deixar de errar. Agora, gostaram do vídeo? Por favor, dê o seu like, compartilhe o vídeo com quem gosta de inglês, que é seu amigo, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Obrigado, pessoal. Estou esperando os seus comentários. Oi, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal.